O que fazer quando o cliente não para de falar durante uma sessão de coaching? Pois essa foi a dúvida de uma das minhas mentorandas, tá? E eu achei muito interessante porque tem coaches que se sentem incomodados de interromper o cliente, né? Só que ao mesmo tempo, existem clientes que gostam muito de falar. E que se tu deixar, eles passam a 1 hora inteira da sessão de coaching contando qual é o problema, né? Não que tenha problema em ouvir o teu cliente, mas a questão é que o teu papel como coach também é tornar aquela conversa assertiva, focada, para que o cliente possa dar um passo à frente na direção daquilo que ele está buscando, tá? O único caso que eu vou te dizer que o teu cliente pode ficar a sessão inteira falando contigo é se ele chegar para ti e dizer assim, ó: fulano, ou se dissesse pra mim: Fernanda, hoje eu só quero que tu me escute. Eu só preciso de alguém que me escute. Então eu quero só falar pra colocar pra fora o que eu tô sentindo, eu só quero que tu me escute. Tudo certo. Aí tudo bem, foi um combinado, tá? Mas não é disso que eu vou falar hoje, não é sobre essa situação. Então assim, como é que tu pode fazer quando o teu cliente não para de falar durante a sessão de coaching? Então é isso que eu quero te dar algumas dicas hoje. Primeiro lugar, quando tu vai começar o processo de coaching com o teu cliente, eu gosto muito de deixar com vários combinados feitos, tá? E tem vários combinados que eu ensino, inclusive no curso de aperfeiçoamento de coach, que eu vou deixar aqui o link para vocês aqui embaixo, tá? Mas hoje eu quero falar sobre um dos combinados que vai ajudar nessas situações quando o teu cliente não para de falar. Então, uma das coisas que eu gosto de combinar com o meu cliente, né, querido cliente, uma das coisas que eu gosto de deixar também combinada na nossa sessão, para o início da nossa sessão de coaching, é que eu como coach, eu estou a teu serviço, tá? Então, se em algum momento durante as nossas sessões eu precisar te interromper em algum momento, eu só quero que tu saiba que eu não vou estar fazendo isso por mal, não vou estar fazendo por falta de educação, simplesmente porque pode ser uma oportunidade para eu te ajudar a conectar alguma coisa que tu está falando com outra. Tá? Ou pode ser uma interrupção necessária, ou mesmo para que eu possa ter certeza de que a gente está indo para o mesmo caminho que tu me disse que queria ir no começo da sessão. Tudo bem? Então façam essa combinação no início da sessão, porque aí se em algum momento vocês precisarem interromper o cliente de vocês, não vai ser indelicado, ele já vai estar sabendo, você também já preparou o teu cliente para que isso aconteça e tudo fica muito mais tranquilo. Pois é, mas agora eu não fiz essas combinações no início, já estou com o meu processo em andamento e estou com um problema. Minha sessão está levando quase 2 horas porque o meu cliente não para de falar. Como é que você pode sair dessa, tá? Primeiro, se o teu cliente se bota a falar, aliás, Volta. Primeira coisa, eu sempre digo que você tem que sempre saber no início da sessão qual é o objetivo do teu cliente para aquela sessão. Qual é a expectativa dele para aquela sessão? Porque daí tu sabe para que lado ele está indo, né? Então isso é sempre importante saber o que ele quer daquela sessão. Porque daí quando ele estiver saindo do foco, falando de outras coisas, tu vai saber o que é que ele tem, para onde você precisa trazer ele de volta, tá? Então primeira coisa, você tem que saber o foco daquela sessão. Fernanda, o que é foco? Bom, olha só, o teu cliente ele pode estar falando sobre a carreira dele, né? Dentro da carreira dele, naquela sessão pode ser que ele queira falar sobre o gestor dele. Então, ele quer falar sobre uma situação mais delicada que ele está tendo com o gestor. Ok, então o foco da sessão vai ser falar sobre o gestor dele, alguma situação que está acontecendo, alguma questão que ele precisa lidar melhor. Então tá, esse é o foco da sessão. Dito isso, tudo fica mais fácil. Por quê? Quando o teu cliente se bota a falar muito, primeira dica que eu dou, então, o que você pode fazer? Primeiro, você escuta o que ele está falando, tá? Quando chegar num ponto que você percebe que já, né, a conversa está indo para um outro lado, você interrompe da seguinte forma: deixa eu só te fazer uma pergunta. Porque você, abre parênteses, você está interrompendo com o objetivo de entender. Então você pode dizer: deixa eu só te fazer uma pergunta para ver se eu tô te acompanhando, se eu estou entendendo bem o que tu está querendo me dizer. E aí o que você faz? Você resume para o cliente o que você entendeu da fala dele. Claro que para isso você tem que estar ouvindo, tem que estar concentrado no cliente, tá? Então, escuta o que ele está falando. Quando a conversa estiver indo muito longe, faz isso. Só deixa só um minutinho, deixa eu só ver se eu entendi bem. Então, você está querendo dizer que quando você chega na empresa, você se sente um pouco desconfortável, porque você tem a impressão que o seu gestor está desconfortável, que você não conseguiu atingir o que ele precisava. Enfim, seja lá qual for a situação, tá? Resume e pergunta: é isso?
Ou, qual é o objetivo de você resumir isso para ele? Você traz atenção para você, tá? Traz a atenção para ti, ele vai parar de falar, ele vai te ouvir, né? E você traz a atenção para você e aí trabalha com outra pergunta. É isso? É isso que está acontecendo? Tá, e o que você pode fazer em relação a isso? Né? Ou aí veja, né, de acordo com o contexto, que aí é contigo, né, coach? De acordo com o contexto que o teu cliente estiver te trazendo, veja a pergunta que faz mais sentido. Aqui eu tô te ensinando a interromper o teu cliente quando ele estiver falando, né, muito assim, sem parar, tá bom? E a segunda dica que eu dou para vocês é a seguinte: quando o teu cliente também estiver falando bastante, você valida com ele o foco da sessão. O que é isso? Vou voltar no exemplo ali da pessoa que está falando sobre carreira, né? Fernanda, eu quero falar hoje sobre carreira porque eu estou muito feliz na empresa que eu estou trabalhando, mas como um caso que aconteceu de um cliente esses tempos. Eu estou muito feliz na empresa que eu estou trabalhando, só que o meu gestor, que mora em outro país, ele não respeita as minhas colocações, ele me expõe na frente da equipe, eu fico constrangido e isso está afetando a minha relação em casa com a minha esposa. Eu chego em casa irritado, acabo descontando nas crianças e a minha esposa diz que isso, né, faz parte, e aí já entra para um assunto de família, entendeu? Então assim, se a pessoa começa também a falar muito fora, você traz ela para o foco e pergunta, tá, mas qual o assunto é mais importante a gente falar hoje? É a gente falar, eu costumo fazer assim, no início da nossa sessão, a gente, você trouxe o tema sobre conversar a respeito do teu gestor, da situação com o seu gestor, e agora você está me trazendo uma questão familiar, né? Uma questão assim de relação com a esposa, de relação com os filhos. Qual desses temas faz mais sentido a gente falar hoje? Ou por qual desses dois caminhos você quer seguir? Isso se chama recontratação. Não é recontratação de recontratar o processo de coaching, né? De recontratar como coach, não. É de combinar novamente qual vai ser o tema da sessão. E às vezes o teu cliente chega com um objetivo e ele se dá conta no meio do caminho que ele quer ir por outro, que tem outro assunto mais importante hoje, tá? Então assim, essa é uma outra dica que eu dou também para que você possa interromper o teu cliente de uma forma delicada, né? Perguntando, deixa eu só te perguntar novamente. A gente começou a nossa sessão querendo falar do tema A e agora você está trazendo o tema B como algo muito importante também. O que faz mais sentido a gente falar? Entende? É uma outra forma de interromper o cliente também, de uma forma gentil, validando o que ele está trazendo para que tu, como coach, saiba para onde é que ele tem que ir, né? Eu moro aqui em Canoas, que é do lado de Porto Alegre, então se o meu cliente quer sair daqui e ir para São Paulo, ótimo, eu sei que ele quer ir para São Paulo. Agora, de modo figurado. Agora, se eu vejo no meio da conversa que ele começa a ir lá pro lado do Uruguai, opa, peraí, tu me disse que tu queria ir para São Paulo, agora tu tá indo pro Uruguai. Tu mudou de ideia? Para que lado tu tá indo? Entendeu? Então essa analogia é da mesma forma com a sessão de coaching. Tu, como coach, tem que saber onde é que teu cliente está querendo ir, tá bom? Espero que tenham gostado dessas dicas. Se gostou, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com algum outro colega coach que possa se beneficiar desse conteúdo. Te inscreve no meu canal se você está me assistindo aqui pelo YouTube, ou também me segue lá no Instagram, que seguidamente a gente tem postado conteúdos de bastante qualidade para vocês, tá bom? Obrigada, até mais!